Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 ao 49. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhes ensinarei. Cumpram-nos, para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adotaram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daqueles que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória. Enquanto viverem, passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E, quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como propriedade. Vocês atravessaram do Jordão e tomaram posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo os ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo
para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu, para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou as nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-las a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam esta terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom, do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Lucas, capítulo 6, versículo 39 ao capítulo 7, versículo 10. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 em um buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho?
Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre um chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E, quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Salmos, capítulo 68, versículos 1 ao 18. Levanta-te, ó Deus, e desperta teus inimigos. Fujam de ti todos que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem. Exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegre-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva diante de ti, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, provestes aos necessitados. O Senhor dá a ordem e um grande exército traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis, como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até ao céu. Ó montes elevados, porque olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros. Recebestes dádiva do povo, até mesmo dos que rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali, em nosso meio.
Provérbios capítulo 11, versículo 28. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem.